Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Fidelis Marcelli. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento da MSP, a gráfica MSP Tina Respeito, da Fefe Torquato. Fidelis, o que são as gráficas MSP? As gráficas MSP são um projeto muito bem sucedido da Maurício de Souza Produções, no qual são escolhidos determinados artistas brasileiros de quadrinhos para dar sua interpretação dos personagens da Maurício de Souza. Então, normalmente você tem alguns eixos temáticos, um direcionamento feito pelo editor, né, que é o Sidney Guzman, para tratar desses assuntos e dar uma cara um pouco diferente e encontrar um novo público aí também para os personagens da Turma da Mônica. Ao convocar os artistas, alguns já vinham com ideias prontas, pré-concebidas, como é o caso do Horácio, do Fábio Koala, né, que já tinha a ideia concebida, mas em alguns casos o Cid dá o tema, como é o caso da Graphic MSP Jeremias Pele, que ele trata sobre racismo na infância, e aqui fala sobre assédio no trabalho e as causas feministas, né, de um jeito muito necessário, com muita acessibilidade, fazendo nós leitores criarmos empatia pela personagem. A Tina é um personagem criado nos anos 70, exatamente no ano de 1970, pelo Maurício Souza, que ela tinha a turminha dela que era a Pipa, e a Tina e o Rolo. Uhum. E eu sempre achei que a Tina e a Pipa eram umas versões mais velhas da Mônica e da Magali, né? Achava que a Tina era uma versão mais velha da Magali. E ela foi baseada nas personagens, ela era uma hippie, né? Que na década anterior os hippies eram muito sucesso, então ela tinha essa pegada. Passados os anos 70 e os anos 80, as histórias da Tina, que o gibi da Turma da Mônica é humor, era muito mais em volta em relacionamentos com namorados e tudo. Agora, pegaram essa personagem, bebendo um pouco na fonte dela e adequando a necessidade do público, faz dela uma jovem recém-formada em jornalismo, buscando seu espaço no mercado de trabalho. Então, cara, todo mundo que trabalha vai se identificar com seus problemas no começo do trabalho, mas aqui em especial é sobre o assédio, né? Assédio moral, assédio sexual. Então, e assim, falando disso, a gente acaba caindo, tem um risco enorme de cair numa série de clichês, né? Sim, no lugar comum, cair no ser panfletário chato, monótono, né? Mas, era um receio de muita gente. Mas assim, tanto pela arte quanto para a escolha, né, tanto da questão do roteiro, dos momentos de silêncio e também de texto, que não fica só num texto falado, mas tem exceção também de coisas muito modernas, assim, a questão de mensagens por texto. Sim, ele utiliza muito isso. Muito bem sacado. Exatamente. E flui. É uma narrativa assim que você senta, você não quer parar de ler e vai rapidinho. E assim, normalmente eu acho que isso é uma característica das gráficas MSP, né, que são curtas, de certa forma, parece até que fica às vezes até com um gostinho de quero mais, mas no bom sentido, de que caramba, eu queria estar um pouco mais dentro dessa história, eu queria vivenciar um pouco mais, tá acompanhando os personagens, mas dá o grau de profundidade necessário na maioria delas. Uma curiosidade, né, quando eu li eu comecei lendo Turma da Mônica, e a Turma da Mônica, ela era muito antenada nos movimentos culturais da época. Então tinha histórias temáticas da Turma da Mônica sobre a onda do break, a onda do videogame, paródias de filmes de sucesso nos anos 80, que eram o começo da popularização da cultura pop e tudo. Só que aí o Maurício de Souza mudou para a Editora Globo e deixou seus personagens pasteurizados, porque ele teve o conselho aí do Osamu Tezuka de que os personagens não tinham que crescer com o seu público. E com essa mudança eu praticamente abandonei os personagens. Então essa gráfica MSP, esse projeto de você começar a contar histórias baseadas nos movimentos da sua época que está vivendo, ele resgata esse leitor meu, esse leitor dentro de mim que gostava das histórias temáticas da Turma da Mônica nos anos 80. Ele está antenado no movimento atual, né? Como você falou, essa linguagem de mensagem de internet para mostrar as reflexões da Tina, a questão da cidade, né? O centro urbano e a pegada do celular principalmente, a pegada da mulher independente saindo com os seus amigos para beber no happy hour. Até mesmo na Tina, isso é curioso, até mesmo na Tina realmente os personagens no núcleo da Tina... Não, só para não perder o fio da meada, a Tina também na questão dela sair de ser jornalista
ou trabalhar num blog, que isso é um dilema que os jornalistas hoje em dia, que os veículos, grandes veículos de comunicação estão definhando. Para então ter mais liberdade de expressão. Liberdade, você correr atrás dos seus próprios anunciantes e se manter no mercado sem estar subordinado a porque esse modelo de negócio anda meio capenga. Então a FIFA Inforpato foi muito feliz em retratar a atualidade, né, nessa história aí. Então, essa questão da atualidade e da capacidade dos personagens de atravessarem as eras, às vezes do mesmo jeito, ou às vezes até um pouco mais velhos, retratados e tal, só que mantendo a essência. Eu acho isso muito curioso, porque eu não sinto nem mesmo tanto com a Disney, por exemplo, porque a gente está falando aqui de um grupo de crianças. Sim. Né? E no caso, que eu acho até a gente olha a Tina e o universo dela de coadjuvantes e tal, às vezes até como uma coisa à parte. Não dava uma sensação de que não era exatamente da Turma da Mônica, mas uma coisinha à parte. Sim. Só que ao mesmo tempo, são personagens, tanto desse núcleo quanto lá do Bairro do Limoeiro, das crianças. Não importa o que mude, os personagens em si não ficam datados jamais. Você Sim. pode mudar os contextos, as referências tecnológicas, uma série de coisas, mas a essência dos personagens humana, e tem alguns traços que eu nem sei nomear, porque vão além de realmente você só mostrar pessoas, mas são ícones mesmo de sentimentos, de sensações. E que é um você grande tem. desafio do autor você apresentar uma nova roupagem para o personagem e ao mesmo tempo manter a essência, né? Acho que o trabalho do editor deve ser bem firme nesse modo, você não pode modificar essa história de um personagem que não é a Tina, e ela não cai nesse erro, né? Ela mantém a essência da Tina, mas o foco no assédio, cara, é uma coisa que chama atenção nessa revista. Tem várias passagens, sem contar spoiler, mas é o dia a dia de uma mulher trabalhando num centro urbano e sempre correndo riscos, né? Uma questão dela estar sozinha dentro do ônibus e ver um cara, o ônibus está todo vazio, sentar exatamente no banco que ela está. Então, é nisso que a gente sente que acertou realmente o raio duas vezes no mesmo lugar. Sim. Aqui, como Jeremias Pele e agora com Tina Respeito. Porque são situações que não são telegrafadas. Assim, e às vezes você até sente, você fala, puxa, isso vai acontecer. Caramba, tomara que não aconteça esse problema, essa situação, esse tipo de comentário feito com ela tal. Por que a gente tem isso? Teve isso com Pele e agora tem isso aqui também com Tina. Porque a gente vive isso, a gente acaba reproduzindo isso, a gente fala isso às vezes sem querer. Comentários maldosos com as mulheres que trabalham, a gente reprova algum comportamento. Só que aí tá, eles conseguem nos colocar, nos colocar do outro lado. Isso pra mim aqui, eu acho que quem não conseguir sentir empatia, se você honestamente ler essa gráfica MSP, de coração aberto, e achar que é normal ficar dando cantada nas colegas de trabalho. Aí você tem probleminhas, você precisa realmente rever conceitos e se tratar de algumas coisas. Porque, assim, como você... É muito fácil você se colocar na pele dela. Sim. Tem um momento aqui, inclusive, até eu te falei hoje mais cedo, que eu tinha uma ideia do que ia acontecer, uma coisa chata aqui, e quando ela entrou em determinado recinto lá, eu falei, vai acontecer isso, e deu até vontade, eu vou falar pra você, deu vontade de chorar, de falar assim, que tomara que não aconteça, aí... Então, isso nós estamos falando do roteiro. Se você for falar da arte, confesso que quando eu vi o histórico da FIFA Torquato, eu vi umas páginas dela em preto e branco, e confesso, não me atraiu, e eu já fui com a expectativa baixa. Eu confio no trabalho do editor que escolhe ótimos autores, mas eu fiquei com o pé atrás. O que foi uma grata surpresa, porque eu fui com a expectativa baixa e quando eu me falei com essa arte colorida, com tons mais claros, usando a textura do lápis, né, em vez de ser arte final tradicional com nanquim, né, cenários urbanos, cenários do apartamento, tudo com a paleta muito clarinha, cara, e bem terno, né, seria muita ternura em alguns quadros, né, às vezes melancolia, mas é uma história pra cima, né, ela passa uma boa mensagem, até os momentos de sofrimento da personagem. E os momentos da personagem são muito bem
ilustrados e a colorização, cara, é muito caprichada, eu gostei muito. Sim. Ó, em certos momentos me lembra bem o trabalho da Luca Fage. Exatamente, que a Luca Fage tinha aquele trabalho com lápis aquarelado, acho que era, e dava aqueles trechinhos de flashback, e a Maria Final feita praticamente nesse estilo, né? Sim, sim. Assim, é um trabalho belo, a arte ela flui, essa sensação de que você está vendo ao mesmo tempo o desenho finalizado e o esboço com contornos coloridos, assim, é como se você estivesse vendo uma animação de qualidade e também com uma estética diferenciada e muito... Eu lembro que tinha algumas coisas, umas experimentações na antiga MTV, quando eles faziam a Liquid MTV, que tinham estilos que até deixavam as achuras assim na animação. E agora pensando bem, isso que como um desenho animado ia ficar algo muito bonito. Teve uma polêmicazinha antes de publicar a revista, porque só viram os estudos do design dos personagens e já disseram que a personagem ia ser feminista, que não era necessário Maurício Souza entrar nesses meandros, e andaram utilizando a autora nas suas redes sociais, o que foi uma idiotice, porque muito grande. As ofensas que ela recebeu não deveriam ter sido recebidas nem se a pessoa tivesse lido o quadrinho, ainda mais quando você nem leu e você já emite opinião, já emite bosta na internet sem falar. A autora não merecia esse tipo de reação, porque com certeza ela estava insegura de saber a recepção das pessoas em relação à sua obra, mas ela pode ter certeza que a recepção é a melhor possível. O meu preferido ainda é Jeremias Pele, mas o Tina, a respeito, tá bem pertinho, né, cara? E olha, bem pertinho. Assim, tem toda essa coisa, trata do tema muito bem, elabora, gera empatia, você compra muito a história, como quadrinho, acima de tudo, mesmo que não houvesse, assim, tirando a questão do tema, que eu acho que é intrínseca e não devemos tirar, mas como quadrinho se sustenta de cabo a rabo. E não se esgota, né? Nossa. Dentro desse cenário que ela desenhou da personagem, você quer ver ela em novas situações, Sim. Novas histórias, ela tentando novas modalidades de emprego. Pra mim, eu tenho certeza que o Sidney já pensa em continuações aí tranquilamente, e eu aguardo ansiosamente. Só para também, de repente o pessoal que está assistindo aqui, eu acho muito interessante depois ver com o Sidney, que é o editor, como é que foi de repente para ele conseguir a Juju, que é uma vlogger, né, para fazer aqui a contracapa, que eu acho que casou perfeitamente. Eu tenho muitas alunas que curtem muito o canal dela e tal e tudo, e eu acho que pode ser uma porta de entrada também para os quadrinhos. Curiosamente eu dei de presente essa edição, eu li numa quinta-feira, na sexta-feira eu comprei, eu dei para uma amiga que está estudando na faculdade e vai se formar e logo vai encontrar essa situação de assédio, vai vivenciar isso, espero que não, né, mas saber como lidar através dessa história. E uma colega minha que é jornalista, ela não trabalha em jornal, mas deve ter... Se eu tive empatia, eu já presenteei, como o Sidney Guzman sempre fala, dê quadrinhos de presente. Então eu achei que é uma história que casa com a personalidade das pessoas para quem eu dei essa revista, porque elas tratam do dia a dia da jovem mulher tentando ganhar seu espaço no mercado de trabalho. A mulher é forte, independente, né? Posso até confessar um negócio aqui? Sim. Tem um aspecto, até a Juju fala aqui na contracapa, então se alguém não lê, só pegar na mão na livraria e tal, não é nenhum spoiler porque está aqui. Tem uma frase que é como se fingir que nada está rolando garantisse de alguma forma que nada de fato aconteceria. Eu tenho refletido bastante, uma coisa que eu sempre achei muito nada a ver mesmo, assim, mulheres que não conseguem dar valor ao feminismo, ou as pessoas em geral, mas no caso mulheres. E aí eu até consegui entender por algum lado ou encontrar algum viés para, de repente, será que essas pessoas elas estão assim fingindo que nada está acontecendo porque de repente é mais seguro, você não tem que lidar com o problema de cara? Sim. De repente é isso. Bom. Assim, nos faz pensar. A leitura que nos faz pensar. Bom, é tudo que a gente precisa. Graphic MSP a gente recomenda o projeto como um todo. E óbvio, né, tem algumas obras que se destacam mais que as outras. Esse é o caso de Tina a respeito, que saiu agora no começo de setembro, vale muito a pena. E detalhe, dia 5 e 6 de outubro nós temos
aqui na cidade de Santos, o evento Santos Comic Expo, que traz quadrinistas do Brasil inteiro. E entre eles está Fefe Torquato e a dupla Rafael Calças e o Jefferson Costa. Jefferson Costas. A gente já vai esquece. Você está colocando S nas coisas, né? Calças e costas. E eles, os criadores da Jeremias Pérez, que vão estar nesse evento. É um evento gratuito, aproveita a oportunidade para pegar autógrafo, sem você precisar pagar R$100 por um evento, enfrentar uma fila quilométrica. Aqui é um evento mais família, então você tem acesso mais fácil aos seus artistas e pode trocar uma ideia com eles, né? Inclusive, esta é a graphic novel deles e esta aqui eu recomendo muitíssimo para trabalho em sala de aula. Exatamente, cara. Isso não tem apologia nenhuma. Tem que estar em todas as bibliotecas de escola, cara. Sim, muito. Ela dialoga muito com o jovem. Não tem... por exemplo, Astronauta é uma história de ficção científica. Ela é para todas as idades, mas algumas são direcionadas ao jovem. E é o caso do... Astronauta também dá para não, dá para ler, mas ela não é direcionada, né? Bom, galera, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. E muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu!